Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estou gravando aqui mais um vídeo resolvendo questões da OBFEP de 2025 da primeira fase. Nesse vídeo vou resolver duas questões muito parecidinhas. A primeira será a questão 14 da prova de nível B, que é para alunos de primeiro e segundo ano. Então, essa questão B14, essa questãozinha da frigideira, que eu já coloquei aqui no meu caderninho. Então vamos ler lá no caderno. A questão fala assim: a intensidade solar é uma grandeza física que determina a quantidade de energia luminosa emitida pelo Sol que uma região recebe. Ela é um aspecto do clima de uma região, o qual interfere na dinâmica socioeconômica, sendo, portanto, objeto de estudo da geografia. Um geógrafo queria medir a incidência solar de uma região, mas não tinha recursos eletrônicos em mãos. Sabendo que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, que uma caloria equivale a cerca de 4 joules, ele resolveu fazer uma experiência para obter a incidência solar. Colocou um pedaço de gelo em derretimento em uma frigideira preta, com a boca voltada para cima. A panela tinha uma boca de 8 centésimos de metro quadrado, e o pedaço de gelo tinha 75 gramas. Com o sol a pino, foram necessários 20 minutos para o gelo derreter por completo. Qual a intensidade solar média onde foi realizada a experiência durante a sua realização? Considere que a energia solar que atravessou a boca da frigideira foi totalmente usada para derreter o gelo. Então vamos lá. Pronto. Então vamos lá. A gente quer saber essa intensidade solar média. Tá bom? E temos que o gelo estava inicialmente em derretimento, pedaço de gelo em derretimento, em uma frigideira preta com a boca voltada para cima. E o pedaço de gelo tinha 75 gramas. Então qual é a ideia? Esse pedaço de gelo, imagina aqui o pedaço de gelo, né? Então ele está na temperatura inicial de 0 graus Celsius, certo? E o que acontece? Ele vai receber calor. Tá bom? Esse calor faz o gelo derreter, né? Então esse Q representa a quantidade de calor que o gelo recebe, né? E o que acontece? Foram necessários 20 minutos para o gelo derreter por completo. Então, após 20 minutos, ele derrete completamente. Então, a situação aqui fala de um calor, do conceito de calor latente. Tá bom? Então, vou gastar um tempinho explicando sobre isso, sobre calor latente, e vou aproveitar também para explicar sobre calor sensível. Tá bom? Porque quando for resolver a questão C11, precisaremos do calor sensível. Tá bem? Então, qual é a ideia aqui? Imagine que você tem uma amostra de substância. Uma substância pura. Vamos deixar mais simples pensando na substância pura. Tá bom? Ou a gente pode deixar mais amplo. Imagine que você tenha uma amostra. Imagine que você tem uma amostra de um material aí qualquer. Certo? Imagine que essa amostra recebe calor. O que acontece? Se um material recebe calor, ou perde calor, né? Duas coisas podem acontecer. Uma coisa é variar a temperatura.
Deixa eu escrever de um jeito melhor. Aqui já está um pouco bagunçado. Então vamos lá. Se essa amostra recebe ou cede calor, duas coisas podem acontecer. Uma coisa é ela variar a temperatura e outro efeito é ocorrer uma mudança de estado. Se eu tiver uma amostra de substância pura, então essa mudança de temperatura ocorre sem mudar o estado. E essa mudança de estado ocorre sem mudar a temperatura. Tá bom? Quando o efeito é variar a temperatura, a gente diz que a quantidade de calor envolvida é um calor sensível. É fácil perceber que houve uma troca de calor, pois a temperatura está mudando. Agora, quando o efeito é mudar o estado, aí chama isso de calor latente. Porque você está fornecendo ou retirando o calor da amostra, né? Trocando o calor com a amostra, mas a temperatura não muda. Então é como se o calor tivesse escondido lá, rearranjando as moléculas, enfim, né? Para fazer a mudança de estado, tá bom? Então são esses dois contextos. Quando o efeito é mudar a temperatura, a gente chama isso de calor sensível. Quando o efeito é mudar o estado, a gente chama isso de calor latente, tá bom? Como a gente no ensino médio trabalha só com substâncias puras, então quando varia a temperatura não muda o estado, e quando muda o estado não varia a temperatura, tá bem? Bom, então em termos de fórmulas, né? Como que funciona cada fórmula? Então quando você tem o calor latente, então o que acontece? Muda a fase, né? Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: imagine uma amostra de uma substância, por exemplo, esse cubo de gelo aí, certo? Aí você vai lá e fornece uma quantidade de calor Q. Então, esse Q é a quantidade de calor recebido, tá bom? Então ele é positivo quando recebe e ele é negativo quando perde, tá bom? Bom, é claro que quanto mais calor você fornece, mais massa vai derreter, por exemplo, né? Vai sofrer a transição de fase. Então o ponto-chave aqui é o seguinte: a quantidade de calor trocado é diretamente proporcional à massa da substância, então estou pensando puro, que mudou de fase. Esse que mudou de fase é muito importante. Por exemplo, se você tiver, sei lá, uma pedra de gelo muito grande, com pouco calor, ela não vai derreter toda. Ela vai derreter só um pouquinho. Só um pouquinho dela vai virar água líquida,
tá bom? Então, o que voga é a quantidade de massa da substância que realmente mudou de fase, tá bom? Então, isso a gente escreve assim, Q, que é a quantidade de calor trocado, vai ser uma constante vezes a massa, porque isso é diretamente proporcional. Só que essa massa é a massa que muda de fase, tá bom? Esse L é chamado calor latente, tá bom? E esse calor latente é uma constante que depende da substância e depende também de qual mudança de fase. Tá bom? Então, qual é a ideia? Você pode ter a mudança do sólido para o líquido ou do líquido para o vapor ou gás, né? Então, aqui você vai ter um calor latente de fusão e aqui você vai ter um calor latente de vaporização, tá bom? Então, esse LF é o calor latente de fusão, que é o mesmo na solidificação, que é o processo inverso, ok? E esse LV é o calor latente de vaporização ou condensação, que é o mesmo valor. Né? Que eu penso assim, né? O esforço energético para separar as moléculas, deixando a amostra sair do sólido para o líquido ou do líquido para o vapor, é o mesmo, né, gasto energético de fazer o contrário, tá bom? Só que o que acontece é quando você passa do sólido para o líquido ou do líquido para vapor, a gente conta uma quantidade de calor positiva, porque você precisa fornecer calor à amostra para ela derreter, né, para ela passar do sólido para o líquido ou do líquido para o vapor. Já quando está o contrário, né, do vapor para o líquido ou do líquido para o sólido, você tem uma quantidade de calor negativa. Então, nessa formulazinha a gente coloca o mais ou menos, né? O mais é se é um processo endotérmico. Então, você está fornecendo calor, né? O material recebe calor. E esse menos é se é um processo exotérmico, que aí o material perde calor, tá bom? Então, o que muda se você está passando do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, não é o valor do L, é se você vai contar a quantidade de calor positiva ou negativa, tá bom? Bom, esse conceito já é suficiente para a gente comentar essa questão. Porém, vou aproveitar o embalo e vou comentar logo o calor sensível, como que é a formulazinha do calor sensível, porque quando a gente for resolver a questão C11, utilizaremos ela, tá bom? Então, o outro conceito é o conceito de quantidade de calor sensível, tá bom? Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, imagine que você tem uma amostra de uma substância pura, tá bom? Então, isso vai ter uma massa, isso vai ter uma temperatura inicial, isso vai ter uma temperatura inicial. Esse T aqui vai ser a temperatura inicial, tá bom? Aí imagine que você passe um tempo fornecendo calor para esse objeto. Essa quantidade de calor vai causar
uma variação da temperatura, né? De modo que, se essa variação for positiva, a quantidade de calor vai ser positiva. E se essa variação for negativa, essa quantidade de calor vai ser negativa, né? Quando você fornece calor para uma amostra, ela aumenta a temperatura, ela esquenta, né? Quando você retira calor, ela esfria, não é isso? De que forma que isso estão relacionados? Estão relacionados o seguinte, a quantidade de calor para variar a temperatura dessa amostra é uma constante vezes a massa vezes a mudança de temperatura. Então, qual é a ideia? Fixada a massa, a quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. Essa é a ideia. Ou se você quiser pensar, fixada a mudança de temperatura, quanto mais massa, mais calor, né? A temperatura está associada com a energia lá, a média das moléculas, né? Então, uma mesma mudança de temperatura significa uma mesma mudança de energia média. Logo, se você tiver o dobro de massa, você terá o dobro de moléculas, isso precisou de o dobro de calor, tá bom? Esse Czinho, funciona como uma constante de proporcionalidade aqui, é chamado de calor específico, tá bom? Isso depende da substância. Isso é uma propriedade da substância. E como tal, tudo que é propriedade da substância depende de temperatura, pressão, etc. e tal. Porém, para sólidos, a dependência com a pressão é quase nenhuma e a dependência com a temperatura é pouquinha, tá bom? Agora, para líquidos, especialmente gases, aí a dependência com a temperatura e a pressão é mais importante, né? É claro que no contexto do ensino médio, a gente considera isso daqui como uma constante, porque facilita as contas. Tá bom? Agora, nem sempre você está lidando com a substância pura, tá bom? Às vezes a sua amostra é um corpo, né, que não é uma substância pura. Tá bom? Nesse caso, você pensa assim, a quantidade de calor vai ser um C grande vezes a mudança de temperatura. Qual é a ideia aqui? Novamente, uma mudança de temperatura positiva vai dar uma quantidade de calor positiva. Mudança de temperatura negativa vai dar uma quantidade de calor negativa, tá bom? E novamente a ideia é o seguinte, fixado esse corpo, quanto mais mudar a temperatura, mais vai mudar a energia média por molécula. Agora as moléculas serão de tipos diferentes, mas se você tem o dobro de mudança, né? Se essa energia média muda o dobro, então você vai precisar de uma quantidade de calor que é o dobro, tá bom? Esse C grande é chamado de capacidade térmica, tá bom? Esse nome capacidade não é muito bom, porque dá uma ideia como um balde, né? Um balde você não pode armazenar calor, né? Ou água, né? Então a capacidade do balde é o tanto de água que cabe, né? Então capacidade térmica lhe daria uma ideia de o tanto de temperatura que você consegue armazenar ali, coisa que não faz sentido, tá bom? Então, a interpretação melhor para isso é a interpretação de inércia térmica. Uma interpretação de inércia térmica. Qual é a ideia aqui? Pense na segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes a aceleração. O que a gente tinha lá? Que a força causava uma aceleração. E essa massa era a inércia. A dificuldade em acelerar. Então veja como essa equação se assemelha a essa. A quantidade de calor
causa a mudança de temperatura. Porém, se esse C é grande, para uma mesma quantidade de calor, você vai ter um ΔT pequeno. Ou seja, essa capacidade térmica dá uma ideia de inércia térmica. O que significa isso? C indica a dificuldade em variar a temperatura do corpo, né, do corpo da amostra. Então, por isso que eu acho melhor pensar como uma inércia térmica, tá bom? Claro, se a amostra é de substância pura, então veja, para a substância pura a gente tinha o Q, Czinho, Mzinho, ΔT. Só que isso a gente pode escrever assim também, né? Como C grande, ΔT. Então tá na cara que esse C grande vai ser o Czinho vezes o M, tá bom? Então isso daqui é pensando para substância pura, tá bom? Não confundir os dois Cs. Esse é a capacidade térmica, né, que é a inércia térmica, e esse Czinho é o calor específico, tá bom? Então esses são os dois conceitos, né, relevantes para resolver tanto a questão B14 como a questão C11, tá bom? Então voltemos agora à resolução da B14. Então vamos finalmente resolvê-la. Pronto. Então vamos organizar as informações. A gente tem aqui a amostra de gelo, certo? Então a gente tem o gelo. Quais são as informações? Colocou um pedaço de gelo em derretimento. Então, gelo em derretimento é o gelo em derretimento. Ora, o gelo derrete a 0 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é de 0 graus Celsius. Tá bom? O pedaço de gelo tinha 75 gramas. Então, a massa desse gelo é de 75 gramas. Colocou numa frigideira preta, né, para absorver melhor o calor, com a boca voltada para cima. A panela tinha uma boca de 8 centésimos de metro quadrado. Então, imagine que você veja a panela assim de cima. Imagine que você veja a panela assim de cima, né? O sol alpino vai ver a panela de cima, né? Então, imagina aí a circunferência da frigideira e aqui o cabo. É. Melhor desenhar normal. Pronto. Enfim, essa frigideira aqui tem uma área, essa boca tem uma área. A área é de 0,08 metros quadrados, tá bom? E o que ocorre? Leva 20 minutos para o gelo derreter completamente. Então o que acontece? A situação no fim, o que a gente tem no fim? A gente tem 75 gramas de água a 0 graus Celsius. Porque, veja, só derreteu, né? Derreteu por completo, então só derreteu. Né? Como é a mudança de fase, né? Como é a mudança de fase do sólido para o líquido,
a temperatura não muda. Então, claramente vai ser uma situação em que temos que usar o calor latente, né? Então, teremos que usar a quantidade de calor latente. Então, qual é a ideia? O gelo recebe essa quantidade de calor aí, que é o calor latente de fusão do gelo vezes a massa do gelo. Como derrete todo, vai ser a massa toda. Tá bom? Então, essa quantidade de calor vai ser o calor latente de fusão. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Então, esse LF vale 80 calorias por grama. E a massa do gelo vale 75 gramas. Então, é isso que a gente vai jogar aí dentro. Então, esse LF vai valer 80 calorias por grama. E a massa do gelo, os 75 gramas. Tá bom? Agora é só fazer a continha. 75 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 7 vezes 8, 56. Desculpa. 56 com 4 é 70. Então isso aí vai dar 600. 600 calorias. Tá bom? Agora veja. As opções estão em watts por metro quadrado. São unidades do SI. Então vai ser interessante a gente transformar essa caloria para joule, né? Que é a unidade do SI de energia, né? E a questão comenta o seguinte: 1 caloria, 4 joule. 2, 2 vezes 4. 3, 3 vezes 4. Assim vai. Então 600 será 600 vezes 4 joule. Então 6 vezes 4, 24. Então 2.400 joules. Isso é a quantidade de calor que o gelo recebe. E ele recebe de quem? Né? Da luz solar. Então, qual é a ideia? Durante 20 minutos, essa é a quantidade de energia solar que incide na área da frigideira. Então, durante 20 minutos, incide 2.400 joules de energia solar na área da frigideira. Logo, não é a intensidade solar que ele quer saber, né? Qual a intensidade solar, né? Então, o que é a intensidade solar? Determina a energia que é distribuída numa região. Então, você vê aqui que é o watts por metro quadrado, ou seja, potência por área. Então, essa intensidade solar, né, assim que está sendo chamado. Então, logo, a intensidade essa intensidade solar é eu pegar a quantidade de calor né, a quantidade de energia que o Sol forneceu, dividir pelo tempo, então isso vai ser a potência, vai ser o watts, e dividir isso por metro quadrado, então eu tenho que dividir isso pela área. Então vai ser a potência por unidade de área. Ou seja, isso daqui vai ser, né, pode completar aqui com 1, então vai ser a quantidade de calor dividido pelo tempo vezes a área. Né? Quem que eu vou jogar aqui dentro? A quantidade de calor, os 2.400 joules. O tempo, esses 20 minutos, mas eu tenho que pensar em segundos para usar todo mundo no SI. Então, 2 vezes 6, 12, então 1.200 segundos, né? E a área, aquele 0,08 metros quadrados. Então, é essa galera que eu tenho que jogar aqui dentro. Então, a intensidade
média dessa radiação solar vai ser, no numerador, os 2.400, no denominador, o ΔT é esses 1.200 segundos, e a área 0,08 metro quadrado. Bom, dois zeros, desculpa, 24 para 12 é 2, então vai ficar 2 dividido para 0,08. Agora se liga, Joule por segundo é watts, que é a unidade de potência. A potência é a ligeireza com que a energia é transferida. E tem um metro quadrado aqui embaixo. Então a gente já está na unidade das respostas, tá bom? 2 para 0,08, a gente pode aqui multiplicar por 100, que é a vírgula anda 2. Então tem que multiplicar por 100 em cima também. Então vai ficar 200 dividido para 8, que vai ficar 200 para 8, 20 para 8, 2 vezes 8, 16, vai dar 4. Sobra o 0, 40 para 8, 5, 8 vezes 5, 40, sobra nada. Então deu 25 watts. Tô achando muito baixo, acho que eu errei alguma coisa aqui, viu? Ah, já sei o que foi que eu errei, desculpa. 8 vezes 75 é 600. Mas a gente tinha 80. Então aqui vai ser 80, então aqui vai ser 6.000. Então aqui vai ser 6.000, aqui vai ser 6.000. Então aqui vai ser 24.000, tá bom? Então aqui vai ser 24.000. Então aqui vai ser 24.000. Então aqui vai ser 24.000. Então aqui vai ser 20. Então aqui vai ser 200. E aí 200 para 8 vai ser 250. Então essa intensidade vai ser de 250 watts, tá bom? Então teve essa pequena falha aqui minha, que eu fiz o 8 vezes 75 para facilitar, mas em vez de botar aqui o 80, né, que seria 6.000, botei só 600, tá bom? Então com isso a gente resolve a questão B14. Então seria aqui o item D, né? Eu vi que estava muito baixo porque nenhum dos itens chegava abaixo de 100. Vamos olhar lá o gabarito. Então, gabarito B14, item D, tá bom? Agora, eu quero aproveitar o embalo para resolver a questão C. Questão C11. Então, aqui é a prova nível C, questão C11. Então, você vê que é bem parecidinha, né? Então, vamos discuti-la. E veja aqui, me atrapalhei ali, mas quando você faz de forma organizada, você consegue identificar algum possível erro, porque todo mundo erra, todo mundo se passa, entendeu? O importante não é não errar nunca, o importante é perceber quando erra e perceber o que fazer para corrigir. Então reparem, essa questão C11, veja como está bem semelhante. A meteorologia estuda o clima, o que inclui a influência do Sol. Para medir a incidência solar de uma região, o meteorologista realizou uma simples experiência da física. Colocou no chão uma frigideira preta, com a boca voltada para cima. A frigideira tinha uma capacidade térmica de 400 joules por grau Celsius. Então, qual é a ideia? Para cada grau Celsius que você queira aumentar a temperatura, para cada 1 grau Celsius, você precisa fornecer 400 joules. 2, o dobro, 3, o triplo.
Se essa frigideira estiver esfriando, para cada 1 grau Celsius que ela diminui a temperatura, ela libera 400 joules de energia na forma de calor. E estava com 20 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Quando recebeu um pedaço de gelo de 100 gramas em derretimento. A área da boca da frigideira é a mesma, 008, e o sol a pino durante a experiência. Passados 2 minutos, a panela e o gelo atingiram o equilíbrio térmico, permanecendo assim até o gelo derreter por completo. 20 minutos depois do gelo ser colocado na frigideira. O meteorologista lá, né, sabia que o calor latente de fusão era 80 calorias por grama, que uma caloria equivale a 4 joules. Qual a intensidade solar média revelada nessa experiência? Considere que o sistema frigideira mais gelo não perde calor, apenas recebe calor, tá bom? Pronto. Aqui a gente já tem uma situação um pouco mais interessante. Vamos pensar o seguinte. A gente tem a frigideira. Essa frigideira tem uma temperatura inicial de 0 graus Celsius, perdão, de 20 graus Celsius. E tem uma capacidade térmica desses 400 joules por grau Celsius. Tá bom? Agora veja, passados 2 minutos, a panela e o gelo atingem o equilíbrio térmico. Então, a temperatura final da panela vai ser o 0 graus Celsius. Isso daqui nos dá uma variação de temperatura de 0 menos 20 graus Celsius. Tá bom? Então, a temperatura da frigideira baixa de 20 graus Celsius. E assim permanece até o gelo derreter por completo. Tá bom? Então, depois disso, a panela permanece com essa mesma temperatura. Já o gelo. O que a gente conhece do gelo? Bom, tem uma massa de 100 gramas. Tá bom? Tem uma temperatura inicial de 0 graus Celsius, porque ele começa o rolê em derretimento, né? Um pedaço de 100 gramas de gelo em derretimento, tá bom? E também vai ter uma temperatura final de 0 graus Celsius, porque fica assim, né? Permanece em equilíbrio com o gelo durante os 20 minutos, tá bom? Então aqui, para o gelo, temos um calor latente. E para a frigideira temos um calor sensível. Só que veja, dessa vez, duas coisas aquecem o gelo. Duas coisas fornecem calor para o gelo. A intensidade solar, né, o sol, e a própria frigideira. Ela resfriando, ela perde calor para o gelo, tá bom? Então você pode pensar o seguinte: a quantidade de calor que o gelo recebe é... Deixa eu ver como eu posso escrever isso aqui de um jeito... de um jeito melhor. A quantidade de calor que o gelo recebe é a quantidade de calor que a frigideira fornece, mais a quantidade de calor que o sol fornece, tá bom? Porque são duas coisas que aquecem o gelo, a frigideira e o sol, tá bom? Mas aqui eu vou botar o módulo do calor da frigideira, porque veja, como o ΔT é negativo, a quantidade de calor da frigideira vai ser negativa. Então, sei lá, imagine que a frigideira cedeu, digamos, sei lá, 4.000 joules. Então, esses 4.000 joules vai contar positivo nessa equação, porque o gelo terá recebido os 4.000 da frigideira mais o do sol. Esse do sol é o que a gente quer saber, tá bom?
esse do Sol que a gente quer saber. Então, deu para pegar a ideia? Toda energia que o gelo recebe veio da frigideira e do Sol. Então, a gente soma o da frigideira com o do Sol. Esse módulo é porque eu quero contar esse calor do gelo positivo ele recebendo. Então, do lado direito também quero contar todo mundo positivo. Ok? E eu sei que esse calor da frigideira ele é negativo. Tá bom? Só isso. Então, o calor do Sol vai ser o calor que o gelo recebe menos o módulo do calor da frigideira. Pronto. Então, vou chamar isso aqui para ficar organizado de equação 1. Então, vamos lá. O calor do gelo é um calor do tipo sensível, então vai ser o calor latente de fusão, vai ser um calor latente, né? Calor latente de fusão, vezes a massa do gelo que derrete, que é a massa do gelo todo. Então, isso aqui vai ser os 80 calorias por grama, só que agora temos uma massa de 100 gramas. Então, a massa agora é de 100 gramas. Então, 8.000, né? 8.000 calorias. Mas, novamente, vou jogar isso aqui para o Joule, porque as respostas, né, as alternativas estão tudo no SI. Então, caloria, 4 Joule. Então, vai ser só pegar esse e multiplicar por 4. Então, vai ser 8.000 vezes 4 Joule. Então, 4 vezes 8, 32. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 3.200 joules. Então, essa é a quantidade de calor que o gelo recebe. Pronto. Só que essa quantidade de calor, vou chamar isso aqui de equação 2, está distribuída. Parte veio do Sol, parte veio da frigideira. Então, vou calcular agora o calor da frigideira. Então, isso vai ser a capacidade térmica vezes o ΔT. A capacidade térmica, então vamos organizar aqui. Quem que a gente vai jogar aqui dentro? A capacidade térmica, a questão deu que era os 400 joule por grau Celsius. Então vai ser os 400 joules por grau Celsius. E o ΔT foi de menos 20 graus Celsius. Então essa quantidade de calor da frigideira vai ser os 400 joules por grau Celsius vezes esses menos 20 aí. Bom, grau Celsius cancela. Isso daqui vai dar menos 4 vezes 2, 8. 1, 2, 3, 8.000. Pronto. Como a gente quer o módulo, então o módulo desse calor da frigideira, o módulo é só retirar o sinal. Então vai ficar 8.000 joules, que é o valor sem o sinal, é a intensidade. Pronto, chama isso aqui agora de equação 3. Então veja, agora temos já a quantidade de calor da frigideira, temos o do gelo, queremos o do Sol. Então, substituindo essa equação 2 e 3 na equação 1, o que a gente vai encontrar? Que é a quantidade de calor do Sol, como que era a equação 1? Era o Q gelo menos módulo Q frigideira. Então era Q gelo menos módulo Q frigideira. O Q gelo é essa equação 2 aqui, os 32.000 joules. Menos. E o módulo da frigideira, né? É esses 8.000 aí. Tá bom? Pronto. Então, o Q sol vai ser 32 menos 8 é 24.
Então vai ser 24.000 joules do mesmo jeito. Bom, e agora que já sabe, né? Então, essa quantidade de calor que o Sol fornece, né? O Sol fornece, né? Em 20 minutos, ou seja, 1.200 segundos, né? Que é 20 vezes 60, numa área de 0,08 metros quadrados. Então a intensidade, a gente já viu agora há pouco, é essa quantidade de calor que o Sol fornece, dividido pelo tempo e pela área lá da boca da frigideira. Então vai ser a mesma conta de antes, só que agora sem eu ter feito aquele erro, né, dos 2.400. Então 24.000 joules dividido para o tempo 1.200 segundos e a área de 0,08 metros quadrados, né? Então, 2 zero aqui, 2 zero aqui. 240 para 12 vai dar 20. Então, 20 para 0,08. Joule por segundo é watts, então vai ficar watts por metro quadrado. Então, multiplica por 100 embaixo, multiplica por 100 em cima. Então, essa intensidade vai ser 20 vezes 100 é 2.000. 2.000 para 8, tá bom? Watts por metro quadrado. Bom, aqui é par, aqui é par. Então, você vai ficar 1.000 para 4. Né? 1.000 para 4 é 250. Então, deu o mesmo resultado que o outro, 250 watts por metro quadrado. E a alternativa agora é a alternativa A. Então, vamos olhar lá o gabarito, C11. C11. Aqui, C11, item A, tá bom? É interessante comentar o seguinte, essa informação de que em 2 minutos atingiu o equilíbrio entre o gelo e a panela não é relevante para o problema, tá bom? Porque o que voga é o total, né? O do início ao fim. Então, o balanço energético, como se diz. Então, do início ao fim, né? O gelo recebeu esses 3.200. Pouco importa se da frigideira, se os 8.000 lá que veio da frigideira, ele recebeu só em 2 minutos, ou em 3 ou em 5. Tá bom? O que importa é o total que ele recebeu da frigideira e o total que ele recebeu do sol. O sol está lá o tempo todo, né? O sol está lá o tempo todo. Então, é interessante perceber isso. O tempo que demora para o gelo atingir o equilíbrio com a frigideira não é importante nesse problema, tá bom? Então, um abração, até a próxima. O vídeo ficou um pouco longo, mas foram 2 questões, né? E expliquei o calor sensível, o calor específico, né? E essa questão aqui do balanço energético, o princípio que a gente utiliza aqui é o princípio de conservação de energia. Tá bom? Então, um abração, até a próxima.